Irmãos, a paz. É muito bom estar aqui de novo. Muito bom estar aqui. Eu não vim falar não vim falar nada de novo. Eu vim falar a palavra. Entendeu? Quem fica feliz em ouvir mais uma vez a palavra que é ministrada sempre aqui, a palavra de Deus. Porque a palavra que se repete, que muitas vezes a gente ouve, os mesmos versículos, tem me abençoado, tem me guardado, tem me feito crescer. Então, as mesmas coisas a gente vai ficar ouvindo e recebendo até o dia que Jesus voltar. Não é verdade? E por falar nas mesmas coisas, eu vou falar de novo algo que o Senhor colocou novamente, mais um passo no meu coração. Semana passada, quando a Isba falou de eu vir pregar, eu fiquei em paz e tal. E na mesma noite que ela falou, Deus falou algo no meu coração. Eu acordei e Deus falou algo no meu coração e eu anotei na hora. Os melhores dias da sua vida não estão no passado, estão diante de mim. Todo mundo sabe que eu já falei isso aqui, que Deus me deu essa palavra há um tempo atrás, e eu tenho me segurado nessa palavra, porque os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Amém. As melhores coisas... Hoje foi um dia bom, mas amanhã ainda vai ser melhor. Amém. Existe uma garantia nessa palavra, porque foi o próprio Deus que me falou, então é verdade. E quando Ele me acordou... E veio de novo essa palavra, os melhores dias da sua vida estão diante de você, veio um complemento. Sempre Deus tem falado essa palavra, me lembrado dessa palavra, e em cada momento Ele complementa de uma forma. E nessa noite que eu acordei com essa palavra, Ele falou assim: então, para viver esses melhores dias na sua vida, você precisa ser melhor do que você já foi até aqui. E eu fiquei meditando nisso à noite, assim, porque eu tenho falado para mim mesma o tempo todo: obrigada, Pai, porque os melhores dias estão diante de mim. E às vezes a gente fica esperando os melhores dias, e eles estão acontecendo, graças a Deus, eles estão acontecendo, mas às vezes a gente pensa que é só Deus que tem que fazer algo para isso acontecer, e a gente fica parado esperando os melhores dias chegar, né? E nesse dia ardeu mesmo no meu coração. Deus falou... Assim, o Espírito Santo foi muito forte isso. Então, você precisa ser melhor. Você precisa ser mais resistente, você precisa ter mais força, ter mais foco. Você precisa ser melhor. Então, se a palavra terminasse aqui, se a ministração já terminasse aqui, para mim, já tinha dito muita coisa, porque eu fiquei acordada, assim, ruminando essa palavra, porque acordada, eu tenho que ser melhor. Em quê, Senhor? Em quê? Me diz onde eu piso, o que eu faço amanhã, quando eu acordar, em que eu preciso ser melhor. Então, o Senhor não é um Deus de segredo, Ele não é enigmático, Ele não fala uma coisa e fica se escondendo, não. Ele fala e revela cada dia onde a gente precisa ser melhor. Então, no decorrer dos dias, eu vim meditando nisso, e o que Deus falou ao meu coração foi: aceite o processo e respeite o seu processo. Todos nós estamos passando por processo. A Bíblia apresenta os homens de Deus, os homens da Bíblia, passaram por processo. Davi, por exemplo, não foi assim, Deus ungiu ele como rei, e no outro dia ele virou rei, e foi coroado, e foi tudo. Não, ele passou por um processo. Desde quando ele foi ungido, até quando ele se tornou rei, coisas aconteceram. Coisas difíceis, ele passou por caminhos difíceis, por perseguições. Teve momentos que ele teve que ter coragem e ousadia, além da conta, uma coragem, uma ousadia sobrenatural, né? Porque fazia parte do processo dele. Para chegar onde ele chegou, fazia parte de uma caminhada. E nem sempre esse processo é fácil. Nem sempre. O processo por exemplo, o processo na academia da pessoa ganhar músculo, não é fácil, dói, né? E muitas vezes a gente se apega em enxergar somente a parte dolorosa do processo, mas o processo também tem uma parte boa. A gente precisa mudar a nossa visão, mudar a nossa mente a respeito do processo, porque eu tenho percebido que as pessoas
passam por processo, e no processo existe muitas vezes dias de pressão. Há dias que a gente é pressionado por muita coisa. O mundo espiritual é muito real. O céu sabe que os meus melhores dias estão diante de mim, mas o inferno também sabe. E por isso ele não quer que eu viva os meus melhores dias. Ele não quer que você viva os seus melhores dias. Ele não quer que você chegue lá no que Deus tem para você. O inferno quer nos parar o tempo todo, porque ele sabe que algo grande Deus confiou a nós. Então, ele tem tentado nos parar. E o mundo está acelerado, e são muitas as coisas que acontecem para nos parar. Mas a gente precisa confiar no processo, né? Confiar naquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Existe uma palavra que a gente tem que se apegar a ela. Para a gente, esse processo é contínuo. Como eu falei, as coisas não são assim de um dia para a noite. Por exemplo, quando uma mulher fica grávida, ela não descobre que está grávida e no outro dia ela quer ter o filho. Nenhuma mulher faz isso. Fui no médico, descobri que eu estou grávida. Eu já quero que eu nasça amanhã. Não, nenhuma mulher quer isso. Ela quer que se cumpra os 9 meses para o filho dela nascer saudável, para cada mês ela ir lá fazer uma ecografia e ver que está acontecendo, que o filho está crescendo dentro dela. Ninguém que planta hoje um pé de manga, ele vai lá, já plantei hoje, e vai lá no outro dia buscar a manga. Ninguém faz isso. Ele sabe que existe um processo de maturação. E todos nós temos que passar, nós estamos passando por um processo de maturação, né? E para que a gente passe bem por esse processo, para que esse processo não seja atrapalhado, o que a gente precisa? Renovar a mente todos os dias. Lá em Romanos 12, 2, fala a respeito da renovação da mente. E a mente precisa ser renovada todos os dias, é um processo contínuo. Porque todos os dias também chega na nossa mente os pensamentos ruins. Todos os dias chega na nossa mente o desânimo, todo dia chega o cansaço, todo dia chega algo que queira roubar a nossa fé, uma notícia ruim, algo que você precisa que aconteça, mas chega uma notícia que não vai acontecer. E se a gente não estiver renovando a mente diariamente, o processo não seja algo contínuo, você vai sucumbir, você vai esquecer da promessa, vai esquecer daquilo que Deus falou, te garantiu. Existe uma garantia, mas você tem que ficar firme no processo, né? Ana, coloca lá, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma direção, e o que acontece se a gente seguir essa direção? Né? Não se amoldar, não ficar... Quando chegam as notícias ruins, quando chegam os desafios que, aos nossos olhos, às vezes eles são intransponíveis, mas é necessário que a renovação da nossa mente com a palavra seja contínua, porque existe uma promessa. A gente vai experimentar se a gente se manter firme. Há uma promessa, e essa palavra é a verdade, é uma garantia mais do que qualquer coisa. Não há nada nesse mundo que seja tão verdadeiro, que é uma garantia tão absoluta como essa, como a palavra. A Bíblia apresenta a vida de Deus como um processo contínuo, a vida no Senhor como um processo contínuo. Em 1 Pedro 1,16, diz, sede santos, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É um processo de santificação. A gente, todos os dias, chega algo para tirar a gente da santidade. E a gente precisa se lembrar dessa palavra. É por isso que é necessário que a gente se encha dessa palavra, para quando chegar aquele momento em que a gente está
saindo do caminho, a gente, epa, existe uma palavra para isso, existe uma direção para isso. Eu preciso seguir essa direção. Eu preciso me manter firme nesse processo, no processo do reino. O processo do reino é o mais importante do que qualquer outro processo aqui na nossa vida. Então, a gente precisa olhar para Deus para a gente continuar firme no processo. Porque se a gente não olhar para Ele, a gente se fragiliza. O mundo tem trazido, bombardeado as nossas mentes diariamente. Né? Tem colocado pessoas, tem colocado situações que nos fazem ficar frágil. Quem não tem a palavra, o mundo, por que o mundo não consegue resistir? Porque não tem a palavra. Somente a palavra, somente Deus é capaz de nos fazer resistir. E a gente pode resistir de glória em glória. Né? 2 Coríntios 3,18. Coloca aí, Ana. Assim, todos nós que com a face descoberta completemos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, nós estamos sendo transformados pelo Senhor. Faz parte da vida com Deus que a gente passe por um processo. Mas como que a gente está saindo de cada processo? Porque existem vários processos na nossa vida. Né? E como a gente está saindo? Existe um processo de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de crescimento no espírito, de se colocar mais de Deus. Por exemplo, o ano de 2025 foi um processo, começou lá em janeiro e está acontecendo até dia 31 de dezembro. Como é que a gente está passando por esse processo do ano de 2025? A gente vai chegar no final desse processo de 2025 com alegria ou com tristeza? Falando que venceu ou que foi levando? Deixou se levar pelo ano, pelos meses e foi passando. Chegou, tipo assim, ufa, cheguei ao final de 2025. A gente precisa ter essa consciência, porque já 2025 vai acabar e vai iniciar um novo ano. E se a gente não mudar hoje, vai ser só mais um ano, vai ser só mais um mês. E a gente vai levando, e a gente vai envelhecendo, e a gente vai vendo as oportunidades de crescimento passando, e a gente já poderia estar usufruindo de coisas que Deus já tem para nós. Deus não está se escondendo e guardando coisas da gente, mas a gente precisa crescer. Eu creio que quando Deus falou que eu precisava ser melhor, não é porque não foi um capricho de Deus querendo que eu simplesmente avançasse. Não, Ele quer que eu fique melhor para que eu mesma usufrua de coisas que Ele tem para mim. Então, é por isso que Ele quer, é interesse de Deus que eu melhore. Eu acho que Ele está na torcida por mim. Ele está assim, melhora. Tal área você precisa melhorar, porque se você melhorar aqui, você vai ficar mais forte, mais valente, e coisas vão acontecer na sua vida. Então, tem muita gente que não consegue receber uma instrução, uma correção com bons olhos. Eu vejo isso na minha vida, no trabalho. Às vezes é muito difícil dar um feedback para algumas pessoas. Tem umas pessoas que recebem com tranquilidade. Olha, fulano, você precisa melhorar isso aqui. Tem pessoas que recebem e às vezes, por mais que ela não consiga, no primeiro momento, cumprir aquilo, mas você vê que ela pegou e ela está se esforçando. Mas tem pessoas que não conseguem receber um feedback e com alegria. Eles sempre recebem um feedback como um confronto, como algo ruim. E isso é péssimo, porque aí não cresce. Eu tenho visto no meu trabalho, às vezes, em reuniões gerais, assim, o meu chefe dá feedbacks assim que você fala assim, uau, eu preciso crescer, ele passou por esse caminho, ele sabe, então eu preciso me concentrar nisso, o que é mesmo que eu preciso absorver disso. Só que muitas pessoas só conseguem ver assim, ai, que chatice, de novo isso, e não conseguem receber. Então,
Se Deus está falando para a gente melhorar, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes está debaixo do nosso nariz algo que a gente precisa melhorar e a gente está deixando passar. E por conta de uma modificação no nosso comportamento, no nosso caráter melhorando, porque o processo é de mudança total. A gente está melhorando. Quem acredita que o seu caráter está melhorando todos os dias? Não é porque um dia você aceitou Jesus, que você creu, que você veio à frente, aceitou Jesus, que naquele dia você se tornou a melhor pessoa do mundo. Não, todos os dias você tem que melhorar o seu caráter. A gente está sendo testado no caráter todos os dias, por onde a gente passa. E as pessoas estão observando o nosso caráter. Né? Por onde a gente vai, a gente está, principalmente quando todo mundo sabe que a gente é crente, então a gente está mais observado ainda. Né? Uma frase que tem na nossa confissão: minha vida sempre glorificará a Deus. Então, carregue isso, porque em todo tempo, em todo lugar, a nossa vida tem que glorificar a Deus. Assim, muitas vezes nós enxergamos só a parte ruim, né? Eu já falei da pressão, mas eu recebi uma palavra de uma amiga que me falou isso para algumas pessoas, e foi assim cirúrgico isso, que eu vou carregar isso por muito tempo, enquanto eu lembrar. Um cacho de uva, ela ofereceu lá, fez uma pergunta, quem acertasse, ela falou assim: eu vou dar um vinho e um azeite. E aí, quando a pessoa acertou, ela deu uma azeitona para um e uma caixa de uva para outro. Aí ela falou: isso aqui é o vinho, isso aqui é o azeite. Só que eles precisam passar por um processo. E graças a Deus, porque existe um processo para eles passarem, para eles se tornarem vinho e azeite. Porque se não existisse esse processo, a gente não ia usufruir do vinho nem do azeite. Mas a gente consegue, hoje a gente tem bons vinhos e bons azeites, porque passam por um processo, passam por uma pressão. A azeitona passa por uma pressão, a uva passa por uma pressão. E uma caixa de uva tem um valor e um vinho tem um valor muito maior. Então, a pressão é algo muito positivo, porque aquilo que custava R$10 passa a custar 100, 500. Então, a gente, quando está passando pela pressão, a gente está ficando mais valioso. Mais valioso para quem? Para a gente mesmo, para Deus, para o reino. Você vale mais aqui no reino. As pessoas enxergam valor em você, porque você passou por uma pressão, você aceitou a pressão. Você aceitou. Se a gente tem fé para crer no futuro que Deus nos prometeu, dificilmente, se a gente não tem fé, dificilmente a gente consegue atravessar o processo. O processo precisa de fé. O processo precisa de fé. Abacuque 2, versículo 3, Ana, por favor. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. Coloca na NVT. Esta é uma visão do futuro. Eu só consigo continuar firme porque tenho uma visão do futuro. Os melhores dias estão diante de mim. Então, há uma visão do futuro que descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. O 4. Olhe para os arrogantes e perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, vive pela sua fidelidade a Deus. Essa versão eu achei maravilhosa. O justo vive pela sua fidelidade a Deus. Então, não é por um motivo qualquer, é pela fidelidade a Deus. A gente quer passar esse processo, a gente deseja ir diante do processo, a gente crê que existe um futuro bom, é porque a gente crê no que Deus fala e há uma fidelidade no nosso coração. Então, não é por algo do mundo, não é por uma coisa qualquer, é uma fidelidade a Deus que a gente está sendo movido por ela. E você deve ouvir a sua própria voz,
As suas próprias palavras têm que fortalecer você na fé, porque às vezes não vai ter ninguém para falar. Às vezes você tem que olhar no espelho e repetir para você mesmo o porquê que você continua acreditando nisso. Porquê que a sua fé está estabelecida em Deus. Então, assim, é muito importante você crer e você falar a palavra. E você escutar a sua voz falando o que você está esperando do Senhor. Por que você está esperando? Por que você crê? Então, confia no Senhor e fala: Pai, eu confio que as suas promessas se cumprirão uma a uma na minha vida. Por mais que hoje eu não consiga enxergar nada, eu não consigo ver o que o Senhor falou, mas essa verdade está desenhada na minha mente. Eu consigo enxergar pela fé. Isso que o Senhor me deu acontecendo. Abraão viveu um processo de fé. Ele saiu da sua terra por uma promessa. Ele também teve que ser ousado. Ele teve que ser ousado, assim como a gente hoje. Ele teve que sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Quando você crê que os seus melhores dias, e você não sabe o que tem lá nesses melhores dias, você age como Abraão, crendo. E Abraão, hoje a gente já tem a história de Abraão para a gente olhar para ela. Se Deus fez com ele, Deus vai fazer comigo também. Eu preciso agir como ele. Ele também melhorava, ele precisava de melhorar a cada dia. Ele precisava se esforçar para manter a fé dele na promessa. Porque não era, assim como muitas vezes a gente fica assim: meu Deus, eu não consigo enxergar isso. Abraão também, era difícil para ele também. Ele também era um ser humano, era difícil para ele. Mas ele se manteve, porque nós precisamos estar fiel a Deus. A nossa fidelidade tem que ser maior do que a nossa vontade. As nossas convicções têm que se dobrar diante da nossa fidelidade. Não há nada mais importante do que ser fiel a Deus. Porque Ele foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Né? Ele em algum momento, Jesus ele não voltou atrás. Ele não falou: Deus, não era, você errou o plano, eu não quero. Não, ele foi fiel. E não, às vezes a gente pensa: mas Jesus era Deus. Mas ele estava aqui na terra como um homem, ele sentiu como a gente sente. E é por isso que hoje a gente pode segurar e falar assim: foi por mim, existe um sacrifício precioso, eu não vou recuar diante do que Deus tem para mim. Eu vou seguir, porque é a fidelidade que vai me levar a algum lugar. Pessoal, é muito triste ver pessoas recuando. Ver pessoas recuando porque aparecem outras propostas, que ali parecem muito bonitas, muito, traz convicção. Não, é isso aqui, mas não é. Você sabe no seu coração, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, você sabe no seu coração o que você tem que seguir. E se você não sabe, é porque você não está buscando saber. Porque Deus não está, novamente, em momento algum se escondendo da gente. Ele está querendo se revelar a cada dia. Então, a gente precisa estar firme em ser fiel em buscar. Porque, às vezes, mesmo diante que o Senhor nos deu uma palavra, a gente fica assim: mas eu não sei o que fazer agora. Eu não sei. Eu passei por um processo, estou passando por um processo onde eu entrei por uma porta e eu não sabia o que tinha lá. Eu não sabia, mas eu confiei que era do Senhor. Era do Senhor. Houve alegria, houve paz, mas eu não sabia. Então, eu tive que agir em fé e confiar. A confiança em Deus, não dá para viver sem ela. Não dá para viver, confio, não confio. Confio hoje, não confio amanhã. Vou, não vou. Será que era? Não era. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Senão, você vai cair no seu processo. Nós precisamos amadurecer em buscar a palavra, e não cumprir metade, porque a gente vê que às vezes a gente pensa: não, isso aqui dá, isso aqui é fácil para eu obedecer, mas isso aqui não, essa pessoa aqui não. É fácil pedir perdão, é fácil falar assim: eu errei, é fácil entre aspas, é fácil, mas às vezes Deus coloca assim: então, ótimo, mas esse fulano aqui também, é fácil perdoar? É fácil perdoar aquela ferida que está ainda sangrando,
mas você precisa decidir perdoar. Isso faz parte do processo. O perdão faz parte do processo. Então, muitas vezes, e às vezes não é aquele... No dia a dia, quantas vezes a gente precisa perdoar? Quantas vezes a gente é chateado por pequenas coisas e grandes coisas, e a gente precisa... Não é aquele, foi uma ferida que me fizeram, algo muito grave. Aquele lá também. Mas as pedrinhas do dia a dia que você está juntando de falta de perdão, essas pedrinhas vão te parar no caminho, elas vão virar um muro. Se você não se analisar diariamente e falar assim, não, é isso aqui, eu agi mal, amanhã eu já posso reavaliar isso aqui com essa pessoa, já posso pedir perdão. E uma coisa importante no processo é que a gente precisa de pessoas que creem como nós, que estão ao nosso lado para nos apoiar, para nos dar suporte, para passar pelo processo. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. É muito difícil a gente conseguir chegar lá sozinho. Deus não tem ideia de ficar sozinho para ninguém. Nós precisamos um dos outros. Às vezes, eu estou passando por uma situação e alguém é levantado para me dar suporte, para falar assim, olha, eu estou enxergando isso aqui, faça assim. Olha só, eu sou confrontada muitas vezes assim, graças a Deus eu tenho mulheres amigas de Deus, que têm a palavra dentro e que elas me confrontam com a palavra, e aí não tem como eu fugir, né? Então, assim, às vezes eu sou confrontada. Você não é uma mulher de Deus? Você não crê na palavra? A palavra diz que você deve agir assim. Assim, assim, assim. E eu fico, é verdade. É verdade. Eu preciso agir assim. Deus está me chamando para ser melhor. E, às vezes, as pessoas que Ele mesmo tem colocado na minha vida me levam a ser melhor. Então, você tem levado alguém a ser melhor? Você tem tido coragem de falar com aquela sua amiga que precisa do seu apoio, do seu suporte, para levantar ela no processo dela? Nós somos... Um dia eu sou apoiada, no outro dia eu sou apoiadora. Então, assim, nós precisamos entender que todos nós estamos em um processo, num processo de crescimento para o reino. O reino é mais importante do que as outras coisas. O nosso trabalho é para o reino, o trabalho final é para o reino. A gente cria um filho, a gente vê um filho nascer, você educa, você alimenta, você coloca na escola. Mas para que isso? Foi só para ele crescer e trabalhar e ganhar dinheiro? Que sentido tem nisso? A gente coloca um filho no mundo e a gente dá tanto amor, a gente dá tanto carinho, tanta instrução, tantas noites de oração, tanto amor envolvido para criar um filho. Não é para simplesmente você, tchau, meu filho, agora vive sua vida. Não, é para o reino. É para o reino. Ele é uma parte do reino. Quando você está do lado de pessoas que você pode auxiliar, não é por vaidade, porque eu fiz na vida de fulano, eu ajudei ela. Não é para você, é para o reino. É o reino que está sendo acrescentado, é o reino que está sendo visto. E essas pessoas vão sendo acrescentadas e você explicando, olha, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou gente boa, não. É porque o reino precisa de você, assim como precisa de mim. Então, você precisa ser levantada. E eu tenho apoiadoras, e eu sou apoiadora. Eu tenho... Deus, primeira vez que eu vou compartilhar isso. Não compartilhei isso com ninguém, veio agora na minha ideia. Deus me deu, nas minhas inspirações, Deus fala muito comigo de manhã. Eu acordo, vou tomar banho, e Deus fala, às vezes eu pego o celular para gravar, para eu não esquecer depois. Mas Deus me falou a respeito de... eu tenho tido muitas parceiras mulheres, e Deus falou assim que eu preciso juntar essas mulheres e fazer um movimento. Existem 4 mulheres que Deus colocou no meu coração para fazer um movimento dessas mulheres acrescentarem outras mulheres, porque são mulheres tão poderosas, tão cheias da palavra, que têm me acrescido tanto, que isso precisa ser multiplicado. E elas nem sabem disso, e eu não falei isso com ninguém, não falei nem com elas, ainda estava só no meu coração até hoje, né? E
é algo assim do Senhor, porque Deus são áreas diferentes, cada uma numa área diferente, cada uma com uma habilidade completamente diferente. Mas Deus tem juntado mulheres para ser apoiadora de mulheres. Nós vivemos num tempo onde as mulheres têm sido disputando uma com as outras, onde as mulheres não têm se amado, têm julgado em todas as áreas, desde a questão estética até a questão profissional. As mulheres não têm apoiado. Eu vejo aí no dia a dia as mulheres colocando defeito uma nas outras. Ah, você está gorda. Ah, você está isso. Ah, você está aquilo. Fulano, você precisa fazer um procedimento. Isso diminui, isso não acrescenta, isso não é bom, isso fere. E as mulheres, uma ferida, e outra ferida, e outra ferida. E eu tenho estado perto de muitas mulheres feridas. Muitas mulheres feridas e que estão ferindo também. E Deus me falou a respeito dessas 4 mulheres, que nós somos mulheres para limpar feridas. Deus eu tenho certeza que se Deus me falou, Deus já está falando com elas também. Né? Que nós somos mulheres que podemos, aquilo que está sujo, aquilo que está sangrando, existe uma unção nas nossas vidas, e que, assim, vocês não tem, a minha área tem nada a ver com isso, né? Mas a gente pode limpar essas feridas, porque, como eu falei esses dias pro meu chefe, né? Uma unção poderosa na sala dele, ele é um homem de Deus, e é muito bom ter um chefe que crê no Senhor, que é um homem que vive a palavra. Então, gente, é céu na terra, porque viver debaixo de pessoas que não creem é uma opressão, e viver debaixo de uma pessoa que está alinhada com a sua palavra. Então, é muito bom começar as reuniões com oração, é muito bom começar o dia com a palavra de Deus na empresa. Então, isso faz toda a diferença. Então, nós somos, lá no nosso trabalho, aquilo que Deus nos plantou lá. Cada um de vocês está no lugar onde você está, porque o reino está lá. O reino é feito de pessoas. O reino não é essa reunião aqui, só essa porta para dentro. Nós não foi só para a gente. Existem pessoas lá no trabalho, lá na escola, na nossa família, no nosso círculo, que estão esperando a nossa atitude, não como uma pregadora, uma ministra. Não, eles estão esperando como uma profissional. Uma palavra pode vir de uma profissional de qualquer área. Uma médica, uma personal trainer, uma vendedora, é lá onde Deus confiou, aquele lugar e aquelas pessoas que estão ao redor dela. Você já deve ter escutado isso no Rema, quem fez o Rema. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O tempo todo nós estamos sendo lidos pelo mundo. E o que o mundo está lendo nas nossas vidas? Como que estava aqui? Como que a gente está passando pelos processos? A nossa vida está glorificando a Deus nesse processo? A planta está saindo da semente, brotando, crescendo, e a natureza revela, né, o Criador. Então, quando a gente vê uma planta, uma árvore nascer, quando a gente é mãe que está naquele processo de gestar, e a gente vê, meu Deus, que milagre, que milagre. Cada vez que eu vou lá tem algo mais. E isso glorifica a Deus. Como não glorificar a Deus vendo o bebê nascer? São 9 meses, é muito pouco para tudo aquilo ficar pronto, né? Cada órgão é muito pouco, é um milagre maravilhoso a gestação. E isso glorifica a Deus. Quando um bebê nasce, ele nasce cheio de vida, cheio de energia, ele alegra toda uma família, e todos podem glorificar a Deus na vida de um bebê que nasce. E o nosso processo, a gente está nascendo todos os dias, esse processo está glorificando a Deus, ou a gente está fazendo um processo que não está glorificando a Deus? Um processo cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de dor. Então, é importante que a gente tenha consciência que a gente está passando, sim, pelo processo. Cada um tem o seu processo, o seu tempo. Não precisa comparar o seu tempo com o tempo do outro.
Cada um tem o seu... Deus trabalha na minha vida diferente do que trabalha na vida da Mariflor. Diferente do que trabalha na vida da Isba. Ela tem o tempo dela, ela tem a personalidade dela. E eu tenho a minha. E Deus respeita a nossa maneira. Deus não quer vários robôs, todo mundo igualzinho, passando pelo mesmo processo do mesmo jeito. Isso aí é a ideia do mundo, querer nos moldar igual. E que se você não tiver igual, você não é boa o suficiente. Isso é a ideia do mundo, para escravizar as pessoas. Mas Deus não. Ele respeita a nossa personalidade. Ele respeita, porque foi Ele que criou a gente assim. Então, assim, a gente não precisa comparar o nosso processo com o processo dos outros, mas a gente precisa, no final de cada processo que a gente vive, comparar com nós mesmos. Senhor, eu melhorei? Pai, eu melhorei nesse processo ou eu piorei? Ou eu estagnei? Eu estou passando por um processo e esse processo tem que me melhorar. Tem que me melhorar. Eu tenho que sair melhor dos meus dias difíceis. Eu tenho que sair melhor dos meus dias bons também. Porque, às vezes, num dia difícil, você consegue ser mais humilde. E, quando está bom, você esquece de ser humilde, de entender as coisas, que aquilo foi Deus, não foi você. Você quer, muitas vezes, bater no peito. Foi a minha competência, fui eu que... Não, no dia ruim, você reconhece que foi o Senhor. E no dia bom, você também reconhece que foi o Senhor. Ele te acompanhou em todo o processo. No dia difícil, no dia que você quase deu um passo para trás, Ele que fez você seguir para frente. Ele depositou dentro de você coisas que te fizeram seguir e não te deixaram parar. E no dia bom, no dia da alegria, Ele também estava lá. O Espírito Santo estava lá todos os dias. Ele estava lá todos os dias. Então, o processo serve para amadurecimento, para produzir perseverança, porque a gente precisa... o processo leva tempo, não é? Muitas coisas podem acontecer instantaneamente, mas os processos que trazem mudança genuína, que trazem melhora, eles levam tempo. E para aperfeiçoar o nosso caráter. Nós precisamos, até no dia que a gente morrer, que Jesus voltar, a gente precisa estar com um caráter melhor. Porque nós somos carne ainda, nós estamos num corpo, e, às vezes, a necessidade do nosso corpo nos tira a visão de Deus. Então, a gente precisa falar para a carne. Carne, não é aqui. Carne, não vai ser assim. Não vai ser da sua vontade. Eu abro mão de todas as minhas vontades. Por conta da fidelidade ao Senhor. Então, quem aqui hoje está passando por algum processo? Todo mundo, né? Todo mundo está passando em algum processo em alguma área. Quem quer sair desse processo vitorioso? Né? Quem quer sair desse processo melhor? Quem quer virar o ano já melhor? Melhor são o fim das coisas do que o começo. Essa palavra eu falo o tempo todo. Vai ser melhor finalizar esse ano do que como a gente começou. Nosso caráter foi moldado, a gente cresceu. Então, a gente tem muito o que levantar as nossas mãos e falar obrigada, Senhor, porque durante todos os dias desse ano, todo o processo, você não me abandonou nem um dia. Naquele dia que eu fiquei frágil, que eu estava desanimada, você estava comigo. E no dia que eu estava... que você me deu uma palavra e eu estava pulando, você também estava comigo. No dia que me lançaram uma palavra ruim, você estava comigo. No dia que falaram que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, você estava comigo. No dia que eu mesmo falei para mim que eu não ia conseguir, você estava comigo. E a sua palavra é a verdade. Eu não quero atrapalhar os planos de Deus para mim mesma, eu não quero atrapalhar os planos de Deus para ninguém ao meu redor. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então, eu quero passar o meu processo, e o meu processo é para o reino, o meu processo é para animar pessoas, o meu processo é fazer o reino crescer. E eu só vou fazer o reino crescer se eu cuidar de mim primeiro. Você precisa de cuidar do seu espírito, porque senão, se você não cuidar só de você, você já está atrapalhando o reino. Você precisa cuidar de você, para você não atrapalhar Deus. Porque se você não está cuidando do processo, do seu processo, você está... Se você não está cuidando do seu processo de mãe, você está atrapalhando seu filho. Se você não está melhorando no seu processo de esposa,
você está atrapalhando seu casamento. Se você não está cuidando do seu processo de profissional, você está atrapalhando a sua empresa, você está dando prejuízo. Se você não está melhorando no processo aqui na igreja, você está travando essa igreja. Você não está melhorando aqui, você está atrapalhando o crescimento dessa igreja. Então, é necessário a gente estar atento aos processos que a gente está vivendo, como que a gente está vivendo, se ele realmente está nos fazendo perseverar, e aí, se ele está moldando o nosso caráter. E se a gente está andando em fé. Porque só com fé para a gente chegar. Ninguém aqui é super-homem e super-mulher que consegue na sua própria força. Somente com fé, crendo que Deus é por nós em todos os passos desse processo, que a gente vai chegar no final dele. Então, eu queria que vocês colocassem de pé e orassem comigo pelos nossos processos. Porque Deus confiou processos a nós. Ele nos colocou em lugares, com pessoas, para que esse processo chegue ao fim. Esse processo não vai ser abortado no meio. A gente vai chegar no fim dos processos. E a gente vai ter a vitória, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a promessa, vai se cumprir na vida de cada um de nós. Você crê assim? Então, ore com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, pedindo ao Senhor: Pai, eu preciso chegar ao fim dos processos melhor. Pai, obrigada, porque o Senhor me confiou processos e eu vou caminhar a cada um deles, Pai. Eu vou ser uma mãe melhor, Pai, para conduzir o meu filho a um lugar melhor, a um lugar onde o reino vai se manifestar através da vida dele. Pai, eu vou ser, Pai, uma serva, Pai, que não atrasa o teu reino, mas que faz ele crescer, que acrescenta, Pai, na casa do Senhor. Nós seremos acrescentados aqui, porque o Senhor nos confiou para estar nesse lugar. Obrigada, Pai, por essas portas abertas, por cada pessoa, por cada departamento dessa igreja. Cada departamento está sobre um processo de amadurecimento. Nós estamos amadurecendo como igreja e esse processo será cumprido, Senhor. Nós não recuaremos, nós avançaremos, Pai, no nosso processo de crescimento. Pai, eu oro pelo nosso caráter, que seja cada dia mais moldado no Senhor. Nos fortalece, Pai, nos fortalece o nosso caráter, para que a gente seja pessoa melhor, para que o mundo possa enxergar pessoas de bem, pessoas com caráter forte, pessoas que não recuam às sugestões do mundo, mas que seguem firme em fazer a tua vontade. Pai, nós desejamos, Pai, ser moldados à tua palavra, Pai. Ela, Pai, inserida no nosso espírito, no nosso coração, trazendo a tua vontade. Nós entregamos os nossos processos ao Senhor. Nos guia, Senhor, a cada manhã, a cada dia, Pai. Nos faz ser melhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que ela se complete, Pai. Que nada que o Senhor sonhou para nós fique pelo caminho, mas que a gente consiga, Senhor, chegar no final de cada processo com sucesso. Chegaremos ao final de 2025, Pai, melhores, Pai, com processos completos, com coisas que o Senhor confiou para este ano ainda, que ainda não aconteceram, mas hoje eu renovo, Senhor, as forças dos meus irmãos com a tua palavra, coisas que ainda não aconteceram no mês de novembro, Pai. Nós estamos no penúltimo mês do ano, mas ainda há tempo para elas acontecer, ainda dá tempo para melhorar, ainda dá tempo para crescer no Senhor, ainda dá tempo para avançar, ainda em 2025. Nós não precisamos esperar, Pai, para o próximo ano, para as próximas promessas. Nós podemos ser melhor hoje, nós podemos avançar hoje. Essa semana é uma semana de crescimento, Pai. Obrigada porque o Senhor confia em nós. Pai, há uma disponibilidade de poder para que a gente seja melhor ainda hoje. Pai, nós nos colocamos à disposição, Espírito Santo do Senhor. Fortalece as nossas almas, Pai, que elas não sejam frágeis quando chegam as sugestões do mundo. Fortalece as nossas almas. Nós colocamos a nossa vida em
inteira, Pai. Todos os nossos processos não ficarão frustrados. O teu plano, Senhor, se cumprirá na vida de cada um. O teu precioso e sagrado plano se cumprirá na vida de cada um. Os nossos melhores dias, Pai, não estão no passado, mas estão diante de nós. E nós tomamos posse, seguramos, não abrimos mão de viver esses dias. O que precisa ser mudado, o que precisa ser modificado, as melhoras que o Senhor deseja que nós aconteça na nossa vida, para que esses melhores dias aconteçam, Pai, nós desejamos, nós almejamos e nós perseguimos essas melhoras. Em nome de Jesus. Amém.